Paz do Senhor, irmãos. Quero convidá-los nessa noite para nos reunirmos de forma virtual, né, a cultuar, a participar desse culto, a entoar ao Senhor essa adoração que é um tempo, um momento que nós separamos, que nós dedicamos para cultuar aquele que tudo nos deu. E que nessa noite nós possamos devotar a Ele todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças, e que nós possamos também trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E isso só é possível quando nós nos conectamos e erguemos os nossos olhos aos céus e entendemos, através da revelação do próprio Deus, que Ele é tudo em nós. Então quero convidá-lo nessa noite a não participar de mais um culto, a não participar de mais um momento de celebração, mas eu sempre criei e continuo crendo que o culto ele é algo muito singular, muito ímpar. Pelo menos deveria ser, mas para mim ele nunca é só mais um culto, nunca é mais uma celebração, mas sempre é um grande privilégio, uma grande oportunidade de poder participar, poder honrar, poder glorificar, poder, entoar ao Senhor os cânticos, orações e clamores, dar a Ele e ao mesmo tempo ser por Ele, tocado, ser por Ele abençoado. Esse para mim é o meu culto. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né, para que a gente faça o culto racional a Deus. Então esse é o culto que eu entendo, né, que eu aprendi, que deva ser doado a Deus, não deva ser ofertado a Deus. E deva ser colocado diante dele como algo muito agradável, como um perfume suave, como alguém que é grato, como alguém que se devota àquele que sabe que é Senhor de todas as coisas. Então eu te convido nessa noite, eu não sei em que momento você está da sua vida, os dias vão se passando, as adversidades elas vão, de certa forma, aumentando, ainda que não seja no campo pandêmico, mas em muitos outros campos das nossas vidas e áreas das nossas vidas, acabam se instalando ou surgindo ou se externando algumas ações de adversidade e que a cada dia tenha sido dessa forma ou vem sendo dessa forma. Então os dias não são fáceis e o apóstolo Paulo nos exorta, remindo o tempo, porque os dias são maus. E eu creio que o culto ele é um divisor de águas. Eu sempre criei dessa forma que cultuar a Deus é um divisor de águas. Cultuar a Deus é uma forma que a gente encontra de não nos esvaziarmos, porque ainda não há em nós essa prerrogativa. Vazio nós já somos. É Ele que nos preenche. Mas é um divisor de água no sentido de que a gente tem a oportunidade ímpar de poder clamar, interceder, rogar e orar e assim ser ouvido, e assim ser tocado, e assim ser, tocado e afetado, impactado pelo poder, e saber que tudo aquilo que nos trouxe tamanhas angústias, nós o lançamos e entregamos nas mãos daquele que nos criou e nos projetou. Para mim é um divisor de águas, porque a despeito de qualquer adversidade, ainda assim somos mais do que vencedores.
Mas como entender esse mais do que vencedores em momentos tão adversos, em momentos tão difíceis, e talvez em momentos até de perdas de todas as áreas, de todos os âmbitos, seja ela na parte financeira, na parte profissional, ou muitas vezes na parte emocional, sentimental e por aí vai. E talvez as contabilizações de perdas têm sido muito mais do que as somatizações de ganhos. Mas ganhos e perdas para Deus é apenas uma mera relatividade, porque o que para nós é ganho, muitas vezes é uma grande perda na esfera espiritual. E o que para nós, muitas vezes, nós entendemos na nossa ótica e visão como uma grande perda, no futuro vai ser um grande ganho, e aprenderemos muito mais no Senhor. Então, precisamos aprender a enxergar o ganhar e o perder com a ótica e a visão daquele que tudo construiu, da ótica daquele que tudo criou. Por isso eu te convido você a orar e a refletir também nesse momento pelos seus momentos que você tem passado. Se a sua conduta, se o seu procedimento, se o seu posicionamento nesses momentos tão adversos, tão difíceis, e até mesmo até bons, momentos bons, se o seu posicionamento ele é aquilo que converge para glorificar, converge para adorar, converge para, sabe, exaltar o nome do Senhor. Se convergir para isso, glória a Deus e aleluia. Mas se de repente, a partir do momento da sua circunstância adversa, haja só reclamações, haja apenas murmurações, hajam apenas questionamentos, talvez seja o momento da gente parar e refletir, porque Deus não é um Deus sadomasoquista que se alegra em nos ver sofrer. Muito pelo contrário, a cada dor e a cada, sabe, momento adverso, a cada erro que muitas vezes nós cometemos e agimos de formas erradas e que, consequentemente, temos que pagar por isso e passar pelo resultado dessas ações, isso tudo vai ou tende a nos levar a depender mais daquele e saber que nossas decisões humanamente tomadas, elas resultam em resultados catastróficos e muitas vezes até doloridos. E talvez você esteja vivendo um momento hoje assim, fruto de algum pensamento, fruto de alguma ação, fruto de alguma decisão que você tomou paralelo à vontade de Deus, e que naquele exato momento, e que talvez naquela época, ou que talvez naquela circunstância, parecia ser a melhor do mundo, mas hoje você vê que não. Mas também não dá mais para voltar atrás. Então, a maturidade que nós precisamos ter nessa noite é ver de onde nós erramos e dar sequência, ainda que doa, ainda que se torne dolorido o caminho e espinhoso, é crer que Ele nos ajudará a passar por isso e a lição será aprendida em nome de Jesus. Por isso eu o convido nessa noite a estar e cultuar e adorar. E talvez você na sua particularidade tenha buscado muitos motivos para adorar a Deus e glorificar a Deus e até mesmo para louvar e o motivo maior Deus já nos deu. Através da cruz do Calvário morreu seu único filho e por ele foi extirpado os nossos pecados e transgressões e ele nos deu livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Por isso eu o convido nessa noite a aclamar ao Senhor. Aquele que responde, aquele que ouve, aquele que interage com todo aquele que, de coração quebrantado, se coloca diante dele.
sem prerrogativas mundanas, mas apenas com um único intuito: saber que Ele é Senhor e que os seus servos se colocam, se derramam, se humilham, porque para Ele é válido tudo isso. Para o mundo não, mas para Ele sim. E todo aquele que se humilha debaixo dessa potente mão, no tempo oportuno, no tempo correto, o Deus Todo-Poderoso o exaltará. Não para mandar, não para ser melhor, mas para o glorificar acima de todas as coisas. Pai, eu te agradeço nesta noite. Primeiro, obrigado, Senhor, por esse dia, pela tua condução, pela tua proteção, pelos teus livramentos, que tudo o que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida nesse dia, sobre os meus familiares, ainda que eu não os tenha visto ainda nesse exato momento, mas assim agradeço pela sua, Senhor, os teus livramentos ministrados. Obrigado porque as tuas mãos sempre nos conduz, sempre nos protege e sempre nos protegerá. A tua mão de poder e de graça. E eu clamo nesta noite, Pai, grato, um coração grato por estar aqui nesse momento tão oportuno, depois de um dia de trabalho, depois de um dia que talvez, sabe, toda a questão profissional tenha demandado, tenha, sabe, usufruído de muita da minha energia, mas aqui estou para lhe adorar. E esse é o ponto de vida, esse é o ponto, sabe, Deus, de restauração, e esse é o ponto que, de fato, Pai, é o único que preenche a minha vida, é o único que dá sentido a tudo que eu tenho e sou. Obrigado por ter me trazido debaixo da tua graça e proteção. Eu oro pelos meus irmãos, aqueles que têm passado por momentos difíceis, momentos de luto, nesses momentos pandêmicos ainda, embora já tenhamos o imunizante, mas temos visto com grande, sabe Deus, grande crescimento e essa devastação com que a doença muitas vezes tem chegado aos lares dos teus filhos. E eu oro nesta noite, Pai, clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre essas vidas. Consolar todo aquele que tem passado pelo luto. Confortar todo aquele que, de alguma forma, Pai, tem, sabe, contabilizado as perdas, ainda que não de entes, mas entre outras situações. Que o Senhor venha confortar, guardar e proteger. E que, de alguma forma, Senhor, venha guardar também a fé dos teus filhos, para que elas não sejam, que não venha a ser, sabe, Pai, deturpada, que não venha a ser, sabe, Deus, corrompida, que não venha a ser, muitas vezes, sabe, Pai, entrar no mérito do esfriamento e até mesmo, sabe, Pai, da não prática. Pois a tua palavra nos adverte que a fé sem obra, ela é morta. Então, Pai, que através de todo esse tempo, já no segundo ano, onde muitas vezes, ó Pai, nós celebramos o livramento, celebramos a cura, celebramos, sabe Deus, a restauração, mas em alguns momentos, ó Pai, nós lamentamos a perda, sim. E sabemos que tudo está no controle das suas mãos, que a sua vontade permissiva, ela está atuando e atuante em todo o tempo. Graças te damos, ó Pai, porque até o aqui tem nos ajudado o Senhor. Que o Senhor conduza a tua igreja no caminho de vivacidade, de praticidade, de avivamento, de restauração, e se levante com uma voz profética durante esta nação, em meio a todas essas confusões políticas, a todas essas confusões ideológicas que têm se levantado nesses últimos tempos, e que tem trazido muitas confusões, e que tem trazido algumas perseguições, e que tem, sabe, Deus, trazido medo e pavor àqueles, ó Pai, que já se encontravam fracos. Que o Senhor visite essa semana os nossos idosos, ó Pai, da qual tem sido, sabe, Pai, o motivo-alvo do nosso culto de domingo de missões. Ou esse povo, ó Pai, que muitos o servem desde a sua juventude, muitos, ó Deus, passaram a servi-lo, ó Pai, já
na sua maioridade, mas para eles, ó Pai, há uma grande certeza. Eles, ó Senhor, ó Deus, embora a sociedade os discriminam, nós enxergamos grande valor nessas vidas. Há uma grande, Senhor, uma grande valorização para nós termos essas pessoas tão próximas de nós, com o conhecimento que o Senhor os deu, com a sabedoria, com a vivência, com a experiência, com a bagagem de vida, e que muitas vezes, ó Pai, ainda que as suas performances físicas não são aquelas que o mundo exige, que o mundo deseja, mas para nós entender, ó Deus, que o Senhor os resgatou, os livrou e os guardou e os regenerou, para nós é algo muito importante, porque a alma deles não envelhece. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos, anciões. Obrigado, Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem protegido muitos da nossa casa, e muitos, ó Pai, ainda não foram alcançados, e eu creio que serão. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque nós temos, ó Senhor, ó Deus, todas as nossas faixas etárias na igreja, e no domingo, ó Pai, nós apresentamos a primeira faixa, que é a criança, que é o neném, que é, sabe, o recém-nascido. E o Senhor tem nos agraciado, ó Pai, com todas essas faixas dentro da Tua igreja. E eu peço ao Senhor sabedoria para lidar com cada faixa etária, que a igreja consiga lidar, administrar e até mesmo, sabe, Pai, conduzir, sabe, cada faixa de acordo com seus momentos, ó Pai, no caminho da verdade, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha tomar a nossa nação, ó Pai, que tem estado, sabe, Senhor, ó Deus, que tem se levantado esse espírito beligerante. Que o Senhor venha guardar, sabe, Pai, os governantes, tomar, ó Pai, toda essa questão de injustiça praticado, ó Senhor, ó Deus, por aqueles que foram nomeados para fazer a justiça. Mas sabemos que a nossa justiça, que ela não falha, que ela não é tendenciosa, ó Senhor, ó Deus, que ela não tem as condicionais, ela é a do Senhor, que exerce o teu poder, a tua soberania, e sabemos que a tua justiça, ela é fiel. Mas enfim, ó Deus, clamamos ao Senhor por esta nação, pelas igrejas que se levantam. É um tempo oportuno para a igreja se posicionar de forma profética, de forma, sabe, Deus, verdadeira, de forma, Deus, que faça a diferença. Que o Senhor venha tocar aos corações dos líderes, não brigar, ó Deus, pela política, não proteger, não, sabe, Deus, levantar uma bandeira ideológica, mas levantar a bandeira que nós confessamos e que nós, ó Senhor, ó Deus, temos a certeza, ó Senhor, ó Pai, que é a verdadeira bandeira, que é a Tua palavra, que é a Tua verdade. E isso sim, Deus, transformará esta nação em algo muito mais, ó Senhor, ó Deus, impactante, em algo, ó Senhor, ó Deus, que de fato vai fazer valer, ó Deus, a Tua palavra, que valerá, Senhor, ó Deus, a restauração de muitas outras, que o Senhor venha restaurar, e, ó Senhor, ó Deus, e trazer, ó Deus, o avivamento ao Teu povo, que muitas vezes tem sido, sabe, Pai, sido levado à corrupção, tem sido, sabe, Deus, transformado, ó Pai, em uma filosofia próspera, e apenas isso. Que nesta noite o Senhor visite lares cristãos, ó Pai, que o Senhor visite as igrejas que nesse exato momento estão se reunindo para Te cultuar, e que de fato, ó Pai, de acordo com aquilo que sair dos seus corações, seja de fato o culto agradável ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Pai, nos guarde e nos proteja, acima de todas as coisas, porque nós o cremos, mas ainda assim sabemos, ó Pai, que tudo pode acontecer e nada escapará do controle das Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Capítulo 1 de Deuteronômio. Versículo 31. Em diante, vai dizer assim: como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem que leva o seu filho por todo
o caminho pelo qual andaste, até chegaste a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar um lugar onde devereis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. O episódio da libertação do povo do Egito, eu fico fascinado porque ele traz muitas lições de forma muito prática e não apenas teórica, embora muitos o tratem como uma história, mas tem o seu valor prático, porque a despeito de todo esse tempo, há alguns comportamentos, algumas ações, algumas decisões que elas se repetem, mesmo não estando, mesmo não passando, mesmo não tendo estado lá. E é interessante como a vida humana, ela tem se construído de forma tão condicional. Porque quando a gente acompanha a restauração de Israel, a projeção de Deus para o povo dele, desde o início, desde as suas promessas, desde todas as palavras proferidas, a gente vê um Deus fiel em tudo aquilo que Ele promete, onde Ele cumpre com tudo aquilo que Ele proferiu na Tua palavra. Mas a gente também vê um Deus que se projeta a libertar, um Deus que não está conformado em ver o seu povo escravo, não está satisfeito em ver a escravidão daquele povo que ele o chamou para ser seu. Onde essa escravidão, ela também não só o escraviza como era naquele momento a escravidão humana, em todos os sentidos, mas principalmente a escravidão no sentido da adoração a deuses, que é uma outra situação que acaba encarcerando ainda mais as pessoas. O fato é que quando a gente olha para a nação de Israel e nós a vemos cativa, onde eles vivem ali subjugado apenas à escravidão e nada mais. E a gente consegue perceber que nesse ínterim, essa nação, ela se acostuma com a sua escravidão desde que ela tenha o seu sustento, desde que ela tenha sua moradia, desde que ela consiga, viver em família. E é interessante porque na composição humana, quando você sente-se realizado nessas esferas que eu acabei de falar, a questão religiosa, ela fica em um segundo plano. Ela não é prioridade. Não importa quem eu adore, não importa quem eu sirvo, não importa quem é o meu Deus, desde que eu tenha, desde que eu possua, desde que eu seja detentor. Então, quando a gente vê Deus, através de Moisés, projetando toda aquela logística de resgate, de libertação, a gente vê um Deus se projetando a libertar o povo, que para o povo
já estava cômodo, que para aquele povo já era algo muito tranquilo viver daquela forma. Mas para Deus, que o tinha levantado, que o tinha separado, era algo que, isso, palavra minha, o incomodava ver o teu povo escravizado, sendo totalmente penalizado. Então, quando a gente vai olhar esse texto, eles estão a caminho da terra prometida, desde lá que Deus promete para Abraão, Isaac e Jacó, vem trazendo isso, né, essa promessa, estendendo essa promessa como uma forma extensiva da sua promessa a todo aquele que cresce, né, todo aquele que se humilhasse, todo aquele que se colocasse diante dele como o seu povo e ele o seu Deus. Então, quando Deus começa a trabalhar essa questão de libertar, a gente vê que há uma resistência da própria nação em ser liberta. Porque haveria uma ruptura entre o que eu tenho, que é certo, ainda que escravizado, o que eu tenho, que é certo, ainda como escravo, o que eu tenho, que é certo, que eu posso dizer que é meu, por algo que eu não tenho e é incerto, como um povo peregrino, por uma cidade onde eu não vejo, eu não vi, eu não sei se existe. Eu vou caminhar, eu vou sair da minha tenda, eu vou sair da minha casa, eu vou deixar tudo aquilo que eu conquistei, ainda que depois de muito trabalho, ainda que depois de muitas, sabe lá, muitas ações de perdas, ainda que escravo, mas assim, eu me apego, eu tenho o apego daquilo que eu consegui na escravidão. E não importa qual era o Deus que eu servia naquele momento. O que importa foi o que eu consegui naquele momento. Então isso traz à tona alguns sentimentos que muitas vezes a gente acaba carregando ao longo da nossa jornada, que remonta a épocas passadas, desejos passados, vontades passadas, que outrora era de um homem totalmente corrompido, de um ser totalmente degenerado, né, pelo pecado, mas que após a transformação e a renovação e até mesmo o chamado daquele que está em Cristo, que tudo se fez novo, mas vez por outra, esse velho, esse Egito, esse faraó, essas vontades, essas conquistas, elas estão guardadas em nossos corações por coisas que a gente era, coisas que a gente tinha, como nós éramos conhecidos, como a fama que muitos carregam, e isso tudo não cabe para dentro do cristianismo, o glamour, sabe? Todos esses status e na sua totalidade, quando a gente vê o chamado ao cristianismo, é o chamado de deixar, e é exatamente a libertação desse povo, não era possível ocorrer dentro do próprio Egito. Existia um lugar, existia um caminho a ser prosseguido, existia, sabe, uma trajetória a ser seguida para quê? Para que esse relacionamento fosse cada vez mais próximo, para que não houvesse, sabe, os condimentos egípcios dentro dessa fé, dentro desse novo relacionamento com Deus. O tempo decorrido dessa caminhada mostraria tudo isso, como mostrou, como nós a conhecemos e que mostrou de fato, porque o povo, eles infelizmente saíram do Egito, mas o Egito estava impregnado em suas raízes emocionais, em suas raízes de pensamentos, as suas raízes de conquistas. Ainda que Deus o mostrasse, ainda que Deus
tivesse, sabe, colocado todas as providências no caminho, ainda que Deus se mostrasse zeloso, ainda que Deus se mostrasse protetor, ainda assim não era o bastante com tudo aquilo que eles viviam lá. E quando a gente olha para esse povo, mesmo com todas as ações de Deus, a gente vê um povo insatisfeito. Há uma insatisfação. Não que Deus não atenda, não que Deus não tenha poder para atender, mas há uma insatisfação, sabe, interna de cada um, não por conta de Deus, mas pela questão religiosa, pela questão que, sabe, que o escravizava, e aquilo acabou criando um vínculo. Então, largar o Egito, ainda que seja para uma liberdade, deixar o Egito, ainda que seja para algo melhor, é algo impensável para eles. É algo que a mente não consegue processar, até porque eles não têm a visão e eles não conseguem perceber essa percepção e a sensibilidade de uma terra boa, onde eles não seriam mais escravos, onde eles não se submeteria mais à escravidão como era no Egito, onde eles teriam a liberdade e eles já não sabiam mais o que era liberdade. A liberdade foi cerceada na escravidão egípcia e eles já não sabiam lidar mais com esse espírito de liberdade. Andar no deserto foi uma caminhada que demonstrou que muitas vezes o ser humano ele vai viver uma vida buscando ser aprisionado, ser uma presa fácil. Ele vai buscar, ainda que não seja físico, mas que seja de algo emocional, mas que seja de algo que dê o escape temporário, como muitas vezes é a área das drogas, a área dos vícios. Aquilo satisfaz. Ainda que ele não goste muitas vezes, mas naquele momento, naquele exato momento que ele usufrui, seja do vício, seja dos prazeres, seja daquilo que mais atiça e aguça a sua necessidade, aquilo para ele é o Deus dele naquele exato momento. E ele está disposto a trocar tudo, uma vida de fé, uma vida espiritual, uma vida de liberdade, para que aquele Deus, naquele exato momento, satisfaça, e ele troca tudo. Então, quando a gente olha o capítulo 1, e Moisés ele vai falar ao povo, ele vai dar a lei ao povo, vai nomear líderes, através de toda essa congregação, essa reunião, surge a ideia dos espias, e a terra de verificar. Ver o que de fato tem lá esperando. Tudo isso está na jornada, trajetórias, projetos. Tudo isso vai acontecendo com o passar do tempo. Tudo isso vai, muitas vezes, provando o real sentimento do qual eles têm caminhado naquele deserto. E eu vejo algo bastante importante nesse quesito, que os 40 anos de forma indevida que eles caminharam, de forma desproporcional, que não havia necessidade disso tudo, mas com o passar do tempo, de repente, tudo isso que a gente imagina, poxa, mas por que tudo isso de tempo?
E esse tempo ele foi um professor, ele foi algo que externou tudo aquilo que estava dentro daqueles corações, daquelas vidas. Porque passa-se muitos anos, passa-se muito tempo, há muitas ações de Deus de forma milagrosa, há muitos sinais de Deus de forma, sabe, que evidenciam que Ele está conosco, que Ele esteve, que Ele estará, que Ele está conduzindo toda a nossa projeção, todo o nosso projeto, mas também há situações que nós passaremos de forma desértica, que vai provar exatamente o sentimento dessa caminhada com Deus, no sentido de que quando essas coisas, esses momentos, as adversidades, os sentimentos e até mesmo os nossos projetos, eles estagnam ou muitas vezes eles tendem a sucumbir, talvez o primeiro culpado disso tudo não é um erro de projeção, não foi um erro de estudo, não foi um erro de cálculo, o maior culpado disso tudo é Deus que não abençoou. Então, quando Moisés vai dizer no capítulo 1, versículo 31 em diante, ele fala, olha, Deus os conduziu no deserto, Ele os levou como um homem leva o seu filho. No versículo 31. Mas ele vai dizer, nem por isso, com todas as evidências dos cuidados de Deus, com todos os sinais dos cuidados de Deus, nem assim, e nem por isso vocês ainda creram nele. Nem com tudo que ele projetou, nem com tudo que ele mostrou, vocês conseguiram crer. Com todos os sinais que ele tem demonstrado de misericórdia, de compaixão, de verdade, ainda assim, há incredulidade no coração de vocês. Há incredulidade na vida de vocês. Quando algo sai fora do eixo, o Deus, ele já é o culpado de não ter cuidado. Quando algo não dá certo, quando você ouve um não, quando uma porta de repente que se fecha, Deus é o culpado porque Ele não prosperou, porque Ele não fez, porque Ele não guardou, mas você esquece que até aquele exato momento que as coisas estavam, que deram ruim, até então, um minuto antes, você cria que Deus estava com você e que tudo era uma mil maravilhas. O processo de condução do caminho até a terra prometida, ele vai externar com qual espírito a gente segue, com qual situação, com qual desejo a gente caminha, com qual intenção a gente canta, a gente adora, a gente louva. Dias difíceis virão e eles existirão para quem serve a Deus e para quem não serve. Mas, com que olhar a gente enxerga os dias ruins? Com que espírito a gente enxerga dias adversos? Será que tudo tem sido vontade ou permissiva de Deus? Será que tudo tem sido aquela vontade de Deus de nos ver quebrar a cara, de nos ver se dar mal, de nos ver errar, de nos ver tomar prejuízo? Será que Deus é esse sádico no qual Ele tem nos projetado e depois Ele fala, agora eu vou tirar a muleta e eu quero ver Ele quebrar a cara e eu vou ficar daqui de cima rindo? Mas quando é que nós faremos a seguinte introspecção, do sentido de perceber quantas decisões foram tomadas sem que Deus fosse consultado?
quantos pensamentos foram, sabe, dado sequências e até mesmo materializado e praticado sem que a palavra pudesse ter sido, sabe, consultada para entender aquilo. Quando a gente responsabiliza Deus pelos resultados ruins, a gente esquece das nossas ações e que, na sua totalidade, muitas vezes, Ele não foi o precursor daquilo. Nós sim fomos. Quando as coisas começavam a dar errado no deserto, o povo olhava para Moisés e falava: ué, nos tirou do Egito para nos fazer morrer de fome aqui? Lá não tinha lugar o bastante para a gente morrer no meio desse deserto, morrer no meio desse lugar onde não há nada? E parece que Deus ele tinha que ter a responsabilidade de dar uma resposta imediata para que aquele povo pudesse voltar a acreditar. Quando eles se deparam com o mar e eles veem que a perseguição do povo, dos cavalos, dos guardas, do faraó vinham atrás deles e novamente eles vão questionar: ué, nos tirou do Egito para nos fazer morrer por as mãos de faraó no deserto? Não importava o que Deus já tinha feito da nuvem para que não se morresse escaldado naquele calor infernal durante o dia. Também não importasse a labareda de fogo durante a noite para que pudesse aquecer e dar sequência e iluminar o caminho. Não importa isso que, para nós hoje, ao olhar isso, para nós é um milagre extraordinário, mas para eles era algo obrigatório para Deus. O sentimento que, sabe, surgia no coração deles era: Deus, ele é obrigado, porque ninguém mandou ele me tirar do Egito, da minha escravidão. Eu estava gostando lá. Pelo menos eu trabalhava o dia inteiro, terminava, ia para casa, tomava um banho, dormia, comia, no outro dia ia assim sucessivamente. Não precisava adorar ninguém, não precisava glorificar ninguém, não precisava fazer nada. Pronto. E agora eu tenho que prestar reverência a um Deus. E será que muitas vezes não é esse o sentimento que ele se apossa de algumas áreas das nossas vidas, onde a gente entende que, de repente, A ou B, projeto A ou B, sentimento A ou B, decisões A ou B, Deus tinha que chancelar e ele não chancelou? Porque de repente a gente tem estudado por muito tempo, porque de repente a gente tem batalhado muitos anos, e de repente a gente vê uma porta se fechando e a gente fala: poxa vida, Deus. E de repente a gente quer, sabe, convencer Deus com os nossos atos bondosos, com as nossas práticas bondosas, com os nossos trabalhos e serviços prestados de forma, sabe, voluntária à sua casa, como se fosse algo de troca, do tipo: você me abençoa, eu trabalho para você. Mas se esse fosse o espírito, e se essa fosse a intenção, a gente só mudou o Egito de lugar. E no Egito eu trabalhava para comer e me vestir. Se a gente pensa que o trabalhar para Deus é o que vai prevalecer o nosso sustento e a nossa continuidade, a gente só mudou o Egito de lugar. Não foi com essa intenção, não foi com essa vontade, não foi por esse propósito que Deus libertou o povo do Egito. Ele vai continuar sendo Deus, ainda que a gente tenha saído do Egito, ainda que por opção nossa, nós entendemos que queremos permanecer no pecado, queremos permanecer, sabe, na escravidão, ele continua sendo Deus. Não vai aumentar e nem vai diminuir a sua divindade se nós o adorarmos ou não. É apenas algo que ele projetou desde o início. E a Bíblia vai dizer que nós fomos criados para louvor e glória dele. Então, a nossa essência, por si só, deverá ou deveria ou terá que o adorar de alguma forma. Então Moisés vai dizer: mas nem assim, nem com tudo isso, a escravidão
ela tem trazido, sabe, tem aprisionado e tem, sabe, cauterizado muitas vezes a mentalidade, o coração de muita gente, onde o amor, ele é totalmente descartado e muitas vezes relativo. E muitas vezes isso ocorre e acaba acontecendo de forma condicional entre os próprios cristãos, onde o alvo do seu amor principal tem que ser Deus. E a partir do momento que eu amar a Deus, eu não questiono, eu não condiciono, apenas faço. E aí esse deserto, ele prova tudo isso. E um dos maiores problemas que o cristianismo no nosso tempo ele externa é que parece que o deserto é a ausência de Deus. Porque parece que no deserto há um castigo por coisas erradas que nós fizemos. É como castigarmos os nossos filhos no canto da parede por ter feito aquilo que não era para ter sido feito. Então, se a gente entender que o deserto é um castigo, se a gente passar a entender o deserto como algo que nós fizemos errado, se nós passarmos a entender que o deserto é algo que Deus usa, sabe, se utiliza para nos, muitas vezes, castigar, muitas vezes, sabe, provar, ou muitas vezes, sabe, ver até onde a gente vai, de uma forma, sabe, mensurada, então, a gente tem concebido o deserto de uma forma errônea. Porque quando a gente vê no capítulo 3 de Mateus, onde a gente vê a divindade, a, a, as três pessoas da Trindade automaticamente se relacionando, e ali a gente vai ouvir, né, o batismo de Jesus, no capítulo 3 de Mateus. A gente vai ver o batismo de Jesus, a gente vai ter o Espírito Santo, e a gente vai ter uma voz que vem do céu dizendo: este é o meu filho, a quem eu me aprazo, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho... E de repente a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto a ser tentado, e ali ele passa 40 dias. Então, se a gente olha o deserto muitas vezes como algo, como uma punição, então o que Jesus fez para ser punido? Se ele foi obediente até a obediência à morte, obediência de morte. O que ele fez para ser punido no deserto, para ser levado ao deserto? Sabe o que a Agar e o seu filho fizeram para serem punidos quando eles foram para o deserto, lá em Gênesis, quando Abraão os tira da sua casa? Qual foi o crime que eles cometeram? Qual foi o erro que eles, sabe, fizeram para que eles pudessem ser levados ao deserto e ali serem punidos? E quando a gente olha no deserto ali, principalmente naquele exato momento onde a mãe se afasta de Ismael para que não o veja morrer naquele deserto sem a sua alimentação necessária, a gente vê o texto dizendo: mulher, não fique assim. O Senhor ouviu o clamor do menino. Talvez quando a gente percebe ou quer perceber que o deserto é uma punição, a gente, na verdade, quer colocar Deus contra a parede do tipo: eu não posso passar por isso. Eu não devo passar por isso. Mas não tem escolha. Uma vez a fé professada, uma vez você inserido, enxertado nesse reino chamado cristianismo,
nesse evangelho chamado cristianismo, nesse reino chamado reino de Deus, o deserto é algo principal, é a certeza que nós passaremos, seja ele no âmbito ministerial, seja ele no âmbito profissional, seja ele no âmbito sentimental, seja ele em qualquer âmbito da sua vida, e você já deve ter experimentado algo nesse sentido. Se é para te libertar, se é para te curar, se é para te fazer crescer, assim como a gente viu Elias, após ter enfrentado os 400 deuses de Baal, ele recebe toda aquela ameaça da Jezabel e ele foge para o deserto. E o que acontece? Deus o sustenta. Deus o sustenta. Talvez com o nosso senso crítico, talvez muitas vezes com as nossas frustrações desérticas, nós não conseguimos ter a sensibilidade de perceber o quanto Deus tem nos ajudado e nos protegido e nos guardado e também nos alimentado nos dias difíceis. Talvez o senso de questionar, a vontade de criticar e até mesmo de indagar a Deus o porquê faz com que a gente perca a sensibilidade de perceber o verdadeiro cuidado de Deus. E talvez, muitas vezes, ao passar pelo deserto, você abdicou de muita coisa, porque para você era inadmissível passar. E de repente você é uma pessoa muito ativa na igreja, e quando chega o deserto, você abdica de muitas coisas. Do mundo não, mas de Deus sim. Então você abre mão de ministérios, você abre mão de fazer coisas para Deus, você abre mão de trabalhos, você abre mão de talentos, de dons, e porque você não está vivendo um momento bom, porque as coisas não estão boas, tudo está dando errado. Então é momento de a gente abandonar o barco. Mas e os cuidados de Deus para com a sua vida? E o que Deus tem projetado? Não é a desistência que Deus projetou. Não foi, você parar no meio do caminho. Tinha um percurso a percorrer. A terra prometida, céu, você precisará passar por isso. E você precisará ser aprovado. Em todo momento você verá, e só assim você verá, a partir do momento que você entender que mesmo as adversidades, independente de você ter propiciado isso ou não, ela precisa te ensinar algo que seja relevante em Deus e que te leve de volta para Deus e que te leve aos pés da cruz e que faça com que você se volte mais para Deus, para que você não continue tomando decisões de forma, abruptas, de forma, impensadas, de forma, egoísticas, mas que você, a partir desse momento, se volte para aquele que criou todas as coisas, para aquele que está no controle de todas as coisas. Então, aquele povo, mesmo com sinais, e talvez você tenha passado por alguns desertos da sua trajetória, e você não tenha percebido porque muitas coisas estavam boas. Então, era uma área específica da sua trajetória que não estava boa. Mas como as outras que você entende que era de maior valor, estavam indo de vento em popa, então você não ligou. Você simplesmente ignorou. Mas mesmo
nessa área que você ignorou e que talvez você ainda não tenha sido aprovado, você apenas deixou em stand-by e de repente uma começou a não dar e começou o sistema, o sistema nosso começou a entrar em colapso porque quando uma não funciona, a outra não vai funcionar e assim sucessivamente. E aí quando aquela área principal da sua vida, ela entra no deserto, é um momento que você se sente devastado, solitário, totalmente sem Deus. Mas não é isso que quer dizer. É apenas um momento. É apenas uma fração de tempo. E ao passar, como Josué e Caleb passaram, viram algo maravilhoso. Não quer dizer que no deserto você não verá ações tribulosas. O Moisés que o diga, mas quando eles vão olhar as terras, eles vão ter a visão daquilo que Deus tinha prometido. E talvez você tenha olhado coisas e só tem visto defeitos, só tem visto coisas ruins. Mas daqueles 12, quando eles voltaram, falou, tem lá a terra assim que é boa. Ah, mas tem gigantes. Não tem problema. Se Deus deu, Ele deu. Nem tudo vai dar certo para nós. Nós teremos dias difíceis e terríveis, os quais nós, se pudéssemos, nós até iríamos querer até apagá-lo da agenda. Mas o outro dia, como diz o salmista, choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. No outro dia, quando o raiar do dia, uma nova esperança se levanta. Aquele dia já passou, aquela escuridão já passou. Você tem vida renovada. E você sabe que Deus é o seu redentor, Deus é o seu protetor, Deus é o seu guia. O que nós não podemos é esquecê-lo, é não deixar de crer, é não deixar de acreditar, mesmo em dias difíceis. A mão dele está nos conduzindo a dias melhores e lugares melhores. E ainda que nós não enxerguemos, ele ainda está trabalhando. Amém? Deus abençoe a vocês nessa noite. Que Deus conduza a vida de vocês. Que Deus, direcione os seus pensamentos nessa noite. E que você consiga enxergar muito mais além daquilo que a situação está te mostrando. Mas, pastor, está muito difícil. Poderia estar pior. E Deus tem conduzido os seus passos. Mas não deixe de crer. Não deixe, porque a libertação é assim. É rupturas. É abdicar, não de Deus. É abdicar das coisas que nos prendem, que nos algemam, que nos encarceram. Seja sentimento, seja pensamento, seja desejos. Isso tudo nós precisamos deixar. Se queremos alcançar a terra que mana leite e mel, a terra prometida, há sempre que romper, há sempre que deixar algo por trás. Não dá para carregar algumas coisas e de repente achar que a gente pode dar um jeitinho de repente entrar na terra prometida com isso, quando na verdade isso vai ser uma bola de ferro que vai atrapalhar nosso caminhar com Deus. De repente para você é relativo, para você tudo isso que você tem feito tem sido muito relativo. De repente você imagina que a sua maturidade de fé, isso é tão, tão pequeno perto de tudo aquilo que Deus tem para te dar. Mas é exatamente isso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Que Deus o abençoe nessa noite. Eu quero convidá-lo a orar e agradecer a Deus. E que o Senhor possa ter falado ao seu coração de forma clara. E que não apenas falar, mas como Ele nos exorta através da tua palavra. Se ouvires essas palavras e as praticarem, e há uma ação importante. Ouvir e praticar. Que de repente nessa noite você mude essa chavinha
da crítica, do desespero, da insegurança, da murmuração. E você ore nessa noite a Deus dizendo: Pai, mostra-me o que de fato eu tenho que ver. Tira essas escamas dos meus olhos e me faça enxergar, ainda que eu não goste, mas que eu queira, que eu passe a enxergar aquilo que o Senhor tem para me mostrar. E que o Senhor prepare o meu coração, a minha vida, para que eu tenha a sensibilidade de assimilar e de aceitar aquilo que vem do Senhor. Pai, eu quero te agradecer nesta noite. Obrigado por mais esse momento tão oportuno. Obrigado, ó Deus, por aqueles que nos ouviram nessa noite. Obrigado, Deus, por aqueles também que de repente nos ouvirão e que assistirão e que de alguma forma o Senhor os alcance, que o Senhor fale aos seus corações, que o Senhor, sabe, Pai, os ajude a trilhar esse caminho e que não haja, sabe, Deus, essas condicionantes, ó Senhor, ó Deus, em relação ao teu evangelho, mas que o Senhor, ó Pai, possa olhar para dentro de cada um e ver a verdade, ver a, sabe, Deus, a clareza, ver a transparência, ver a fidelidade, ó Pai. Não a ou B, mas a fidelidade à tua palavra, a fidelidade ao Senhor, a fidelidade aos teus preceitos, a fidelidade aos teus caminhos, ó Pai. Que não sejamos, sabe, Pai, condicionados pelos resultados que o mundo anseia nos dar, mas que sejamos, ó Senhor, ó Deus, totalmente direcionados, ainda que não vejamos nenhum resultado, ó Senhor, ó Deus, que nos torne rico, nenhum resultado que nos deixe, sabe, Deus, bem em vida, mas que nenhum resultado, ó Pai, que muitas vezes o nosso corpo, a nossa mente, muitas vezes a estrutura carnal se alegre, ainda que não vejamos nada disso, possamos crer que o autor da vida nos dá o galardão da vida eterna em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos e que assim os proteja nessa noite maravilhosa, nesse final de noite. Que tenha uma noite, sabe, esplêndida diante de Deus e que seja um culto para você nessa noite, um divisor de água em nome de Jesus. Obrigado a todos. Nos vemos no sábado online, no domingo pela manhã e no domingo à noite, através da ceia do Senhor, lembrando que faremos a ceia em 2 períodos, mas no domingo pela manhã temos escola bíblica e devocional, escola bíblica e ceia. Então, domingo cheio, e de fato é o domingo do Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele os guarde até lá, para que a gente possa celebrar do teu corpo e do teu sangue, em nome de Jesus. Amém.